Então, vamos iniciar o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita da noite de hoje. Hoje, nós estamos no capítulo ou aula 29 do Guia para os Estudos da Doutrina Espírita. O capítulo 29 é da pluralidade das existências. E quem vai apresentar para a gente hoje é a Ana Paula Santos, que é daqui do Centro Espírita Regeneração. Nós vamos iniciar com a nossa prece, para a qual eu peço que todos elevem o pensamento a Jesus, o nosso mestre querido. Mestre Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, em nome de Deus, na presença dos benfeitores espirituais, para mais uma noite de estudos da doutrina espírita. Permita, Jesus, que possamos sintonizar com os nossos guias espirituais, com os benfeitores das nossas casas espíritas, para que possamos tirar o máximo de proveito das orientações que receberemos hoje, possamos aprender um pouco mais desta doutrina consoladora que ilumina as nossas consciências. Que o nosso lar, que o ambiente de onde estamos assistindo, possa receber as energias salutares do mais alto. Que possamos ter uma noite de paz e que possamos, nesse instante, em teu nome, Jesus, em nome de Deus, dar por iniciado o nosso estudo. Que assim seja. Ana Paula, fique à vontade para começar. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos estudar o capítulo 29, que fala sobre a pluralidade das existências. A bibliografia que nós vamos estudar, nós pegamos do Guia para Estudos da Doutrina Espírita. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, a questão 222, considerações sobre a pluralidade das existências, a questão 166 a 170, sobre a reencarnação, a questão 171, que fala sobre a justiça da reencarnação. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, motivos de resignação, no capítulo 4, itens 12 e 13. Vamos estudar ressurreição e reencarnação, também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 4 a 14. E vamos encerrar falando um pouquinho sobre obras póstumas, o item O Caminho da Vida, primeira parte. Então, vamos iniciar. O Livro dos Espíritos, na questão 222, que fala sobre as considerações sobre a pluralidade das existências, ele começa dizendo que não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-na da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Então, ele está dizendo aqui que ressuscitaram na doutrina de Pitágoras e Pitágoras ressuscitou na de alguém. Então, ele vai e cita, Pitágoras não foi o autor da mentepsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que os tinham desde os tempos imemoriais. A ideia de transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. A mentepsicose é um termo genérico que as pessoas falam para transmigração, ou teoria da transmigração da alma. Só que na mentepsicose, essa transmigração pode ser do mesmo tipo de ser vivo ou não. O que isso significa? A mentepsicose acredita que o homem pode reencarnar na espécie humana, uma encarnação, e na outra ele é um cachorro, na outra ele é um urso.
Essa é a diferença. E aí os espíritos fazem a seguinte pergunta: de que modo adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? De que modo os egípcios adquiriram essa ideia da reencarnação, da transmigração da alma? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. Seja como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola se não contiver algo sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria uma prova a seu favor. O que ele está dizendo é que as civilizações antigas já acreditavam na ideia da reencarnação, né, através da transmigração da alma, mas ainda que seja um pouco diferente, né, da doutrina dos espíritos, mas é uma ideia, sai de uma base comum. Então, essa ancianidade seria uma prova a seu favor, que seria confirmar ainda mais o que os espíritos nos revelaram. E aí eles explicam: entre a mente e psicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há profunda diferença. Os espíritos rejeitam de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. A diferença, então, entre a mente e psicose e a reencarnação seria essa. Na reencarnação, o homem não vai regredir, o homem chegou a uma etapa evolutiva e a tendência é o progresso. Se ele reencarna em um animal, ele vai estar regredindo. Então, o espiritismo rejeita essa ideia. O homem vai encarnar somente na espécie humana. E na mente em psicose, que é essa doutrina antiga, que Pitágoras também restaurou, acredita nisso. Ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de toda superstição. Então, isso que eu estava explicando. Os espíritos trazem e renovando, né, a ideia, porque essa ideia já vem da civilização antiga até os nossos dias, a ideia das muitas existências do homem. O que os espíritos estão trazendo é esse ponto de vista mais racional, de acordo com as leis do progresso, com a lei do progresso, que o homem tende ao progresso. E aí é o que eu expliquei, que ele não poderia encarnar em outra espécie, a não ser a humana. E aí ele começa a trazer algumas ideias para a gente refletir nessa questão 222. E aí ele começa: suponhamos que essa teoria nada tem a ver com os espíritos, que jamais se haja cogitado deles. Vamos admitir o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, pluralidade e unicidade das existências. Vejamos para que lado a razão e nosso próprio interesse nos farão pender. Aí a primeira ideia que ele dá, a primeira resposta que ele dá, a primeira hipótese: muitos repelem a ideia da reencarnação, pelo só motivo dela não lhes convir, que uma existência já lhes chega de sobra, e não desejariam recomeçar outra semelhante. Outros saltam furiosos, só em pensarem que tenham que voltar à Terra. Aí os espíritos perguntam: por acaso Deus lhes pediu o parecer ou consultou seus gostos para regular o universo? Das duas, uma. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça a Deus permissão. Passarão pelo que tem que passar. Isso não é uma justificativa, nem uma ideia formada que vale a pena se deter, porque é uma justificativa que mais que vai querer atender um capricho do homem. Ah, não quero reencarnar porque para mim essa basta, para mim já chega. Quem somos nós, né, para escolher alguma coisa? Aí a segunda hipótese que ele coloca é a seguinte: supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade. Se credes no futuro qualquer,
certo não admitis que ele seja idêntico para todos. Porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Então, ele está dizendo o seguinte, existem algumas pessoas que acreditam no futuro depois da morte, mas acreditam que as almas deles vão para um todo universal. Então, ele vai perder a individualidade, significa, eu sou Ana Paula agora, estou encarnada. Eu desencarno, eu não sou mais Ana Paula, eu vou para um todo. Então, é a mesma coisa que nada. Então, ele fala, se crês no futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos. Por exemplo, eu faço bem a vida inteira, eu procuro me elevar, procuro praticar, né, a caridade, buscar a minha auto... rever, né, os meus valores, buscar ser um ser humano melhor. E aí eu faço tudo isso, e aí o meu colega, meu irmão, faz tudo ao contrário, né? Só o mal, não se interessa pela reforma íntima. Aí nós dois desencarnamos. Como que o meu futuro vai ser o mesmo dele? E aí, como é que eu vou admitir que o meu futuro vai ser igual? Qual vai ser a utilidade, então, de eu ter feito bem a vida inteira? Aí ele vai falar alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeitos de alguns anos de provações, ao passo que é eminentemente consoladora a ideia aposta, que nos permite a esperança. Ou seja, a reencarnação nos permite a esperança. Eu não atingi até agora o ponto que eu preciso para progredir, né, para ter um futuro feliz, para me tornar um espírito puro, eu vou ter uma nova chance. É uma ideia consoladora. E é uma coisa pungente, ou seja, triste, a ideia que eu desencarne e aquela encarnação determinou a minha vida para sempre. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese ou outra, declaramos que, se ao homem fosse dado escolher, ninguém quereria um julgamento sem apelação. Se nós pudermos escolher, quem é que vai escolher ir para o umbral a vida inteira, né? Que seria o inferno. Quem é que vai querer? Não, eu vou querer mais uma chance para fazer o certo, né? E aí ter uma nova encarnação para tentar de novo. Então, isso mostra a justiça de Deus. Encontrei isso na internet sobre uma nova encarnação. Então, disse o filósofo que, se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo, para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências, porque é algo que conforta o ser humano, saber que a misericórdia divina nos permite reencarnar para resgatar as nossas dívidas e renovar a nossa esperança de um futuro feliz. E aí a terceira hipótese que ele coloca: se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Aí ele começa pensando, se eu não acredito em reencarnação, então eu só tenho uma existência corporal. Se nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada no mesmo momento do seu nascimento. Porque se não for isso, a gente está admitindo que a alma existia antes, né? E aí ele bota, se admitíssemos a anterioridade da alma, o que ela era antes do seu nascimento? O estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer? Porque se a gente admitir que só tem uma reencarnação, a gente não pode falar que o nosso espírito já vivia antes. Se falar, e o que ele era antes? Né? Ele já existia, então. Então, ele está dizendo aqui que não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Admitindo que a alma nasce com o corpo, ou que venha a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos. E aí ele começa a refletir. Se a alma nasce com o corpo, se ele admitir, né, que a alma vai nascer com o corpo, que vai ser o mesmo, ele quer saber o seguinte, aí vamos refletir. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir?
Se a alma está nascendo ali naquele momento, junto com o corpo, ela não traz uma bagagem pretérita, né? Então, se ela está nascendo ali, como é que ela traz aquelas aptidões aí tão diversas que a gente vê, que não tem nada a ver com a educação que a criança teve? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Como que a gente explica isso? Que as crianças, a gente tem crianças superdotadas, tem crianças que são feras em matemática, entra para a faculdade aí ainda com a idade aí que não entrou nem na adolescência, já estão até na faculdade, que desenvolve, né, sabem tocar piano ou falam muitas línguas. Como que a gente pode explicar isso? Isso são perguntas que levam a nossa reflexão. De onde em uns há ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? De onde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constatando com o meio em que elas nasceram? Como que a gente pode explicar isso? Umas crianças que nascem num meio digno e têm tendência para o vício. Ou ao contrário, uma criança que nasce no meio do vício e tem aquele sentimento inato de dignidade, nasce ali para ajudar aquelas pessoas. Eu lembro até de uma criança que Divaldo adotou, que vira e mexe fazia brinquedo de arma e trazia. Quando o Divaldo perguntou por que ele sempre fazia aquele brinquedo de arma, e ele falou para o Divaldo que ele queria sentir o sangue quente na mão, ele queria furar o bucho para sentir o sangue quente na mão. Como que ele vai trazer essa ideia inata? Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados que outros? Porque há selvagens e homens civilizados. Então, essas ideias, essas questões são para a gente refletir. Isso tudo justifica a pluralidade das existências, porque nós já trazemos uma bagagem das nossas experiências regressas. Qual a filosofia ou teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Disse-á que isso depende do organismo. Ou seja, eu nasci com meu corpo não é tão perfeito, então eu não tenho aptidão, né? Então eu não consigo demonstrar toda a minha aptidão. Então ele está dizendo aqui que dessa forma o homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Qual a filosofia ou teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida. Veio de novo a mesma pergunta. São iguais ao nascer ou são desiguais? Ah, está repetido. Se são desiguais, então aqui falou que a questão se fosse da matéria, né? Se são iguais, porque entre elas tão grande diversidade das aptidões. Ah, agora sim, agora está certo. Se são iguais, se as almas são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Ah, já li. Disse-á que aí eles estariam defendendo que depende do organismo, ou seja, do corpo físico. E aí, então, um homem seria um joguete da matéria, porque ia atribuir a sua evolução às suas imperfeições físicas. Então, não é isso. Se são desiguais, é que Deus os criou assim. Olha como é que Deus seria injusto. Me criar inferior a um outro ser humano, a um outro espírito? Não, né? Nós temos a justiça divina, Deus que nos criou simples e ignorantes. Todos nascemos e partimos do mesmo ponto.
né? E temos o mesmo objetivo em comum, que é alcançar a perfeição. Neste caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá a essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra a todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ou seja, todos nós temos existências progressivas que foram anteriores à nossa encarnação hoje. E nessas encarnações passadas, nós tivemos muito aprendizado, nós aprendemos ao longo dessa nossa evolução. E nós assimilamos esse aprendizado. Fica tudo lá guardadinho. Só que quando a gente encarna, a gente tem o esquecimento do passado, para que a gente possa evoluir na encarnação sem que o nosso passado afete a gente. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para o corpo. Eu botei essa frase que eu achei muito bacana para a gente poder gravar. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a vida do corpo. Então, Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente, não o passado. Será racional preferir-se a teoria que tudo explica a uma das que nada explicam? Então, ele trouxe a gente a uma conclusão, porque a gente viu que essas questões que ele trouxe, que trazem a gente ao nosso dia a dia, e que com isso, Deus, na sua justiça, ele não criou almas diferentes, mais ou menos perfeitas. Essa pluralidade das existências cria a desigualdade que existe, porque uns evoluem mais, outros menos. Isso é mérito de cada um de nós. Por isso que essa desigualdade. E quando ele fala que apenas vemos o presente, não o passado, é que quando a gente vê uma pessoa em situação inferior à nossa, em desigualdade, a gente às vezes pensa que Deus não é justo com fulano. Não é. Nós não conseguimos enxergar as encarnações anteriores dessa pessoa. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Ainda na questão 222. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá a nossa sorte vindoura, ou seja, futura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível? Ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma da felicidade eterna que lhes caiba? O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? O que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens, em contraposição a um que fica esclarecido, porém, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar a categoria idêntica às dos outros? Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Admitamos as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. Novamente, a pluralidade das existências respondem a essas perguntas. O que não pôde fazer numa existência, faz em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um
que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fique excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos que topem no caminho. Então, gente, a cada um segundo as suas obras. E aí vamos entrar na questão 167 a 170, que fala da reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, a existência, né, a reencarnação, ela faz com que o espírito vai se depurando. Como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, para o espírito evoluir, ele necessariamente tem que reencarnar. A alma passa por muitas existências corporais. Depois de haver deixado um corpo, ela vai tomando outro. O corpo vai ser uma veste. Então, de tempos em tempos, ela vai estar na erraticidade, vai se preparar para uma nova encarnação, e aí vai desencarnar, e aí ela vai evoluindo. 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Nós estudamos aí a progressão dos espíritos, né? A escala espírita. Então, a gente viu lá que temos espíritos inferiores, bons espíritos e espíritos puros. Então, quando a gente chegar lá no topo da pirâmide, é que a gente não vai ter necessidade de reencarnar. Que ele vai dizer aqui, ó, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Ele não vai ter mais essa necessidade das provas da vida corporal. 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se formam. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, o número de encarnações vai depender das escolhas individuais de cada espírito. Todos vão encarnar diversas vezes, vão ser sempre muito numerosos, mas vão ser diferentes essa quantidade. 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Livro dos Espíritos, questão 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, Deus vai dar sempre oportunidade para cada um de nós para nos arrependermos e recomeçarmos, sabendo que a gente não retrograda. Nós podemos parar no meio do caminho, mas a gente não vai regredir. A gente vai recomeçar. E aí a gente vai vir agora falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele começa no capítulo 5, falando que bem-aventurados serão bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E aí a gente vai falar um pouquinho dos motivos de resignação que o homem deve ter para enfrentar as vicissitudes da vida. Ih, sumiu, peraí. Foi. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos da vida futura. Então, ele está querendo dizer que o sofrimento que nós temos hoje, ele tem ligação direta
com as nossas vidas passadas. E que se nós formos resignados com essas dores, não ficarmos de lamentação, não ficarmos acusando Deus de toda a nossa desventura, a gente vai poupar aí um sofrimento futuro, não vai contrair aí mais dívidas e vai tentar fazer aí subir um degrau na nossa evolução. São ditosos os sofrimentos porque se quitam e porque depois de haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar sua libertação. Cada nova falta aumenta a dívida. Então, ele vai estar sofrendo ali, está quitando uma dívida, vai lá contrai outra, ele vai reencarnar, vai estar sempre quitando dívida e fazendo nova dívida. É por isso que ele está falando, vai demorar para alcançar a libertação, só quando ele fizer a reforma íntima e parar de fazer novas dívidas, né? Entre essas faltas, cumpre-se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nossas aflições, se não aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. O sofrimento vem para a gente aprender alguma coisa com ele, para a gente refletir, né, as nossas atitudes, buscar, ver o que a gente precisa melhorar. E aí, se a gente não sofre, não é resignado, começa a reclamar de tudo, da vida, de tudo que acontece, a gente está contraindo uma nova dívida. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Aquele que é encarado pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Para aquele que apenas vê a vida corpórea interminável, lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. É aquela história da gente enxergar o copo mais cheio ou mais vazio. Então, se a gente enxerga a vida pelo lado bom, que é pelo lado da vida espiritual, a gente tem que ver o nosso futuro, né? Que a gente está hoje plantando e que a gente vai colher no futuro. Então, a gente vai entender tudo o que a gente está passando, vai entender as vicissitudes da vida. E aí consegue ter uma vida de paz, de equilíbrio. Mas não, se a gente vê todos esses problemas, todas essas dificuldades, e bota uma dor, fica com todo aquele peso, a gente vai achar, nossa, que as coisas parecem demoram mais a passar, as dificuldades parecem mais parece que a gente vai demorar mais a superar essas dificuldades, né? Então a gente se sente mais o peso. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Então, agora eu estou no capítulo 4, itens 4 a 17. A gente vai falar um pouco sobre ressurreição e reencarnação. E a gente, para alguns, suscita, às vezes a gente tem um pouquinho de dúvida, né? Pô, o que é ressurreição, o que é reencarnação? E o livro do Evangelho, que a gente está falando agora, no capítulo 4, ele fala um pouco sobre isso, nos itens 4 a 17. Então, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos, não eram claramente definidas, porque tinham vagas ou incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Por isso que eles chamam de dogma, porque não tinha muito esclarecimento. Então, eles falam que é dogma, que a gente não tem como explicar. Dogma é um ponto fundamental, o mais importante de uma doutrina que se apresenta como algo indiscutível, inquestionável. A gente não podia questionar, porque aquilo ali, pronto, tinha que aceitar. Então, os judeus, a reencarnação fazia parte do dogma dos judeus. Então, eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam, pelo termo ressurreição,
o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Então, eu botei esse quadrinho aí para a gente não ter mais dúvidas. Ressurreição e reencarnação. Ressurreição, a ideia da volta à vida ao corpo que já está morto. Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea. Então, a diferença está aí. Na ressurreição, eles acreditavam que o corpo físico voltava à vida. Na ressurreição, a ciência demonstra ser materialmente impossível o corpo físico morto voltar à vida, pois os elementos já se acham dispersos e absorvidos. Na reencarnação, o novo corpo formado para a alma nada tem em comum com o antigo, ou seja, o corpo vai proceder do corpo, a mãe vai criar o corpo do seu filho, e o espírito vai proceder do espírito, o espírito já existia antes, ele vai encarnar nesse novo corpo. Então, esse termo ressurreição pode ser aplicado a Lázaro. Lázaro ficou em estado, eu não sei, acho que é catalepsia, e aí Jesus tirou ele desse estado e aí chamaram de ressurreição. E a reencarnação pode ser aplicado a Elias, pois era João Batista reencarnado. Existe um trecho do Evangelho que fala, que eu botei aqui até para a gente poder ver. Ora, havia entre os fariseus, na própria Evangelho, Jesus cita várias vezes, né, essa questão da reencarnação. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então, nessa passagem, Jesus já fala da reencarnação. E aí, quando ele fala do termo água, ele não foi empregado na acepção que lhe é própria. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Segundo a crença, a água se tornara símbolo da natureza material e, como o espírito, era da natureza inteligente. Então, essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, significam se o homem não renasce com o seu corpo e a sua alma. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e o espírito independe deste. A reencarnação é uma lei da natureza. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Então, com isso, nós concluímos essa questão no Evangelho, falando sobre ressurreição e reencarnação. E eu vou falar um pouco agora do livro Obras Póstumas, O Caminho da Vida, primeira parte. Eu resumi bastante esse, porque ele vem para coroar, né, o que a gente estudou no Evangelho, no Livro dos Espíritos. E eu vou contar também uma historinha que eu achei legal desse livro. Então, no Obras Póstumas, ele começa falando que a existência espiritual da alma, segundo a doutrina espírita, é a sua existência normal, com indefinida lembrança retrospectiva. Então, vamos ter em mente que a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Então, nós temos uma vida espiritual, reencarnamos, voltamos para a nossa vida espiritual. Reencarnamos novamente, voltamos para a nossa vida espiritual, que é a nossa vida, é a nossa existência normal. As existências corpóreas são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações
apenas uma parcela mínima da nossa existência normal. Absolutamente como numa viagem de muitos anos, de tempos em tempos, o viajor parasse durante algumas horas. Então, imagina, nós viajamos, paramos numa estação, reencarnamos. Vamos lá, pegamos o trem de novo, vamos continuar viajando. Paramos na estação. É isso. A ausência da lembrança na vida corpórea prova a sabedoria da providência, que assim evitou que o homem se desviasse da vida real, onde ele tem deveres a cumprir. Então, essa ausência da lembrança nos ajuda a seguir o nosso planejamento reencarnatório, para que a gente possa progredir. A lembrança das existências desgraçadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria essa última. Desse modo, poupou Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimentos. Você imagina nós reencarnarmos, numa família que a gente sabe que matou a outra pessoa na reencarnação passada, ou a outra pessoa nos matou, nos fez algum mal, a gente não ia conseguir evoluir, porque o ódio ia ser mantido ali, né? Ia ser aquela revanche infinita. Então, eu fiz aqui, tentei fazer um desenho mais simples possível para contar essa história que fala aqui no livro Obras Póstumas, né? Que ele faz uma comparação que faz a gente compreender melhor a nossa vida, né? As peripécias da vida da alma, que é a vida da alma que eu falei, que é a nossa verdadeira vida da existência, é a nossa verdadeira vida, né? Então, o que eu botei aqui? Vamos supor aqui uma estrada longa. Imagina que essa reta aí é uma estrada longa, cuja extensão se encontra de distância a distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se tende a atravessar. Então, a gente tem uma estrada longa, e nessa estrada, cortam essa estrada várias florestas, de tempos em tempos ali. Ó. Só que esse intervalo dessas florestas não é o mesmo. No momento, de uma floresta para outra, o intervalo é pequeno, na outra, o intervalo é maior. E a entrada de cada floresta tem uma estrada larga e magnífica, mas essa estrada se interrompe na hora que começa a floresta. Essa estrada vai se interromper, para só continuar quando a floresta acaba. Então, você imagina, você está numa estrada longa, magnífica, aí do nada você se depara com essa floresta, acabou a estrada, é selva. Você entrou na selva, e você só vai achar a sua continuação da estrada quando você sair do outro lado dessa selva. Então, o viajor vai penetrar nessa primeira floresta, aí desse viajor que eu botei aí. Então, ele penetrou nessa primeira floresta, e aí, como não tinha um caminho aberto, ele vai se deparar, ao contrário, uma mata fechada, que ele vai se perder. Vai se perder, a claridade do sol vai desaparecer, quase que as árvores fecham, né? E aí tem pouca iluminação, e ele vai ficar vagueando, sem saber para onde ele vai se dirigir. No momento, ele vai estar perdido no sinal, né? Então, depois de inauditas fadigas, ele vai conseguir chegar aos confins da floresta, extenuado, porque ele vai passar um perrengue nessa floresta. Vai estar dilacerado pelos espinhos, machucado por tudo que ele passou. Lá ele vai descobrir de novo a estrada. Ele vai conseguir passar essa floresta, vai descobrir a estrada. Ai, que bom! Voltei para a minha vida espiritual, né? E aí ele descobre de novo a estrada e vai prosseguir a sua jornada, procurando curar-se das feridas, tá? Continua na jornada. Aí, mais adiante, ele vai achar uma outra floresta que vai se apresentar diante dele, onde ele vai encontrar as mesmas dificuldades, mas ele já possui um pouco de experiência, né? Que ele já atravessou uma floresta antes. E vai sair dessa floresta, da segunda, menos contundido. Na terceira, ele vai topar com um lenhador. Na terceira, ele vai topar com um lenhador que já vai indicar ele a direção que ele deve seguir, para ele não se desviar. Então, a cada nova travessia, ele vai aumentando a sua habilidade, de maneira que ele vai transpondo cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo que ele vai encontrar a saída, ele vai sempre encontrar de novo a boa estrada,
Então, ele vai sempre se firmar nessa certeza. Eu vou atravessar essa floresta, mas no final eu tenho a minha estrada ampla me esperando. Eu vou passar por essas dificuldades agora, mas eu vou conseguir sair dessa floresta e vou achar a minha boa estrada. Então, ele vai chegar um momento que ele vai estar atravessando tantas florestas que ele já vai saber se orientar para achar a estrada com mais facilidade. Então, essa estrada, ela se finaliza no cume de uma montanha altíssima, onde ele descortina todo o caminho que ele percorreu desde o ponto de partida, que é essa última foto que eu botei aqui. E desse ponto aí do cume, ele vai ver todas as florestas que ele atravessou e vai se lembrar de todas as vicissitudes que ele passou. Mas essa lembrança que ele vai ter não vai ser uma lembrança penosa, porque ele já chegou ao termo da caminhada. Ele conseguiu chegar ao topo daquela pirâmide que a gente falou, ao espírito puro, ou chegou a um nível de espírito elevado, de espírito benfazejo, que ele vai ter uma caminhada mais tranquila. E ele vai recordar todas as batalhas a que ele assistiu. Aquelas florestas que estavam na estrada são pontos negros, como se fosse uma fita, né? Passando um filme, são os pontinhos na nossa existência. O homem vai pensar para si mesmo, né? Quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas de atravessar. Figurava-se-me que nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu derredor me parecia gigantesco e intransponível. E quando eu penso que sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu lá estivesse. Agora que contemplo essas mesmas florestas do ponto onde me acho, como se me parecem pequeninas, afigura-se-me que de um passo teria podido transpô-las, ainda mais a minha vista as penetra e lhes distingue os menores detalhes. Percebo até os passos em falsos que eu dei. E aí, o ancião vai dizer para ele: meu filho, eis chegado ao termo da viagem, mas um repouso indefinido causar-te-á tédio mortal. E tu te porias a ter saudades da vicissitude que experimentaste e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Vês daqui, lá do alto da montanha, grande número de viajantes na estrada que percorreste e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais temas. Vai-lhes ao encontro e procura com teus conselhos guiá-los a fim de que cheguem mais depressa. E aí o ancião vai falar para esse espírito que para ele atentar que muitas evitam a travessia de algumas florestas. Muitos espíritos cortam caminho, vamos colocar dessa forma, porque eles aprendem, sabem que tomar um caminho mais direto e mais curto para chegar lá no cume da montanha. Então, por isso que naquela pergunta que a gente leu lá atrás, né, que as encarnações são diferentes para cada espírito, que cada espírito vai aprender tomar o rumo certo e vai chegar mais rápido no cume da montanha. Por isso que as encarnações são diferentes. Mas é necessário que essas primeiras travessias são necessárias. Por quê? Que é o que saberias se por lá não houvesse passado. A atividade que houveste de desenvolver, os recursos de imaginação que precisaste empregar para abrir caminho, aumentar os teus conhecimentos e desenvolver a tua inteligência. Então, se o homem não passar por tudo isso, ele seria tão noviço quanto eras a partida, ou seja, quanto era quando ele foi criado. Então, ele precisa desses tropeços para o melhoramento. Ele precisa atravessar essas florestas. Então, que direito lhes caberia a esse repouso sem nada houvesse feito? E aí ele pergunta, o homem que atravessou a floresta. Meu pai, responde o viajor, numa das florestas encontrei um homem que me disse, na orla há um imenso abismo a se transposto de um salto. Mais de 1000, apenas um só o consegue.
todos os outros lhe caem no fundo, numa fornalha ardente, e ficam perdidos sem remissão. Esse abismo eu não o vi. Meu filho, aquele não existe. Porque se houvesse um abismo, seria uma cilada criada por Deus. Esse abismo é uma alegoria, coisas que alguns caminhos num passo mais lento, né, em um semblante mais jovial, e outros se arrastam mais penosamente. Então, uns imploram compaixão aos que passam, vencem com mais dificuldade as vicissitudes. Então, o abismo simboliza os males que cada um experimenta e que enfrentam de formas diferentes. Por isso que nem todos veem o abismo. E aí essa estrada que eu trouxe para vocês, que esse homem transpôs, nessa imagem simples que eu coloquei, o viajor representa o espírito. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma, em cujo percurso esta é mais ou menos feliz, de acordo com o seu enfrentamento, a sua postura diante do enfrentamento das vicissitudes da vida. As florestas são as existências corpóreas em que a alma trabalha para o seu adiantamento, ao mesmo tempo que na obra geral. Porque se o homem evolui, se adianta, a obra geral do Criador, de Deus, também se adianta, o planeta também evolui. O lenhador que ajudou o espírito é o anjo guardião, são os nossos anjos no caminho, que nos orientam, nos ajudam. E lá o cume da montanha são os completistas, que estão lá os espíritos de primeira ordem. Então, eu espero ter passado aí para vocês uma ideia que eu tentei resumir do caminho da vida, obras póstumas, e com isso eu concluo o estudo de hoje. Parabéns, Ana Paula. Ficou tudo tão claro. Agora vamos ver se tem perguntas. Espero que tenha. Alê, é você que está? Oi, boa noite. Olha, até agora não tem perguntas no chat. Acho que o pessoal estava também prestando atenção. De repente vão colocar alguma coisa aqui. Esperar um pouquinho. Se quiser perguntar diretamente, é só abrir o microfone e perguntar. Deixa primeiro perguntas, para quem tem, e depois, se alguém quiser fazer qualquer consideração, aí faz. Nós tivemos hoje o desfecho dos temas que falam de reencarnação. Temos quantos capítulos? Deixa eu ver um minutinho, só para relembrar. Começamos a falar de reencarnação no capítulo 26, encarnação nos diferentes mundos, 27, a reencarnação, 28, reencarnação e parentesco, e hoje, pluralidade das existências. Foram, então, 4 capítulos tratando do assunto. E a Ana Paula foi muito feliz na síntese que ela fez. Acompanhei palavra por palavra e foi muito bom. Mas sempre tem alguma pergunta que alguém precisa fazer para ajudar a esclarecer mais o assunto. É lógico que todos os capítulos que nós estamos estudando e vamos estudar, a reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina, estará sempre sendo lembrado. Seja qual for o capítulo, reencarnação estará sempre presente, como os demais princípios básicos da doutrina, que é Deus, a existência de Deus, a preexistência e imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade das existências e a comunicabilidade dos espíritos. Então, sempre nós estaremos dando ênfase aos 5 princípios básicos da doutrina espírita.
Todos aprenderam tudo, ninguém tem dúvida. Quer fazer alguma consideração, Anísio? Não? Então, vamos mais uma vez parabenizar a Ana Paula e encerrar, tá certo? Elevemos o pensamento a Jesus, o nosso sol espiritual, o amigo de todas as horas, o médico das almas, agradecendo por mais um estudo que nos enriqueceu tanto, que vai ficar disponível para quando precisarmos tirar dúvidas no nosso canal do YouTube. Que vai ficar disponível para as pessoas que precisarem pesquisar e conhecer melhor os assuntos tratados neste canal, nesta modalidade de estudo sistematizado da doutrina, que é o estudo conjugado das obras da codificação espírita, nos deixada por Allan Kardec. E possamos, Jesus, encerrar esta tarefa de hoje com muita gratidão, com muita alegria no coração.